Olha, a gente fala agora sobre a crise envolvendo o PSL e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Gentilmente atendendo a Jovem Pan, a advogada do presidente da República, professora de Direito, presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do Conselho Federal da OAB, Karina Cufa. Doutora, como vai? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Nós é que agradecemos a senhora pela atenção. E para esclarecer, a senhora era advogada do PSL, os jornais todos falando desse caso envolvendo o partido. A senhora deixou a advocacia do PSL e agora está cuidando especificamente dos interesses do presidente da República, é isso? Exato. Os artigos 18 e 19 do Código de Ética, ele fala que quando há conflito de interesse entre dois clientes, o advogado tem a opção de escolher um. E por questões mais do que óbvias, eu escolhi continuar advogando para o presidente da República e deixar o PSL. E doutora, de que maneira que a senhora vai tratar desse caso? Porque logo depois do presidente Jair Bolsonaro e outros parlamentares terem pedido ao PSL acesso às contas do partido para uma auditoria, o comando da legenda decidiu tomar uma decisão, vai solicitar uma auditoria também das contas da campanha do presidente Jair Bolsonaro do ano passado. De que maneira a senhora vai trabalhar isso? Bom, a gente fez um ofício, uma notificação, né? Foi o meu escritório do Admar Gonzaga, que foi ministro do TSE, e a gente solicita uma relação de documentos dos últimos 5 anos em relação às despesas ocorridas no partido, contratos, relação de funcionários, enfim. A gente pede uma seleção de documentos. Esses documentos depois serão encaminhados para uma auditoria e aí a gente vai apurar se os indícios que têm chegado a nós em relação a irregularidades terão ou não procedência. É esse trabalho que vai ser feito. Em relação a esse eventual pedido, que a gente não recebeu absolutamente nada do partido, de auditoria das contas de campanha, não há nenhuma preocupação quanto isso. E só para lembrar, as contas foram aprovadas, né, em sessão, elogiadas pela presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que destacou ainda que as ressalvas que aconteceram nas contas foram em razão de uma exigência legal, já que para se aprovar uma conta sem ressalva, não pode ter nenhum apontamento, e nas contas do presidente restaram pequenas inconsistências, normalmente pela utilização da vaquinha virtual, que pela inedicidade apresentaram problemas técnicos, como não cruzar o CPF do doador. Em razão disso, algumas doações, pequenas doações de pessoas físicas, não batiam o nome com o CPF. Eram basicamente essas inconsistências. Então não tem preocupação nenhuma por parte do presidente e de seus advogados. Agora, doutora, claro que a senhora já deixou o PSL, mas a senhora, quando vinha trabalhando em relação ao partido, com as denúncias, por exemplo, envolvendo o ministro do Turismo, a senhora tem alguma preocupação que outros integrantes do partido se envolvam nessas denúncias? Deixa eu fazer uma ressalva. Eu era advogada do PSL São Paulo, Sim. Aí eu cuidava de tudo, das prestações de contas, dava consultoria, enfim, de todas essas questões em relação a São Paulo. Da Nacional, eu advogava para algumas ações pontuais de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, não tenho atuação ou conhecimento em relação aos processos envolvendo candidaturas laranjas e até mesmo em relação à prestação de contas. Eu não tenho sequer cópia dos processos que a gente solicitou agora recentemente ao partido e das prestações de contas que foram já apresentadas ao TSE, ao próprio tribunal. Doutora, claro que a área da senhora é a área da justiça, a senhora inclusive muitas vezes já esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, enquanto fazia parte do IDP aqui em São Paulo. Muito mais do que agora que eu sou advogada do presidente. É verdade, é verdade. E doutora, em relação a uma posição dele sobre o partido, a senhora já teve alguma comunicação? A senhora pode adiantar alguma coisa em relação à possibilidade dele sair do PSL? Infelizmente, essas decisões políticas, claro que fica sempre a encargo do presidente, a gente só age de acordo com os interesses dele e também já adiantando as estratégias jurídicas, a gente infelizmente nesse momento não pode revelar. Claro, mas isso, se houver algum tipo de decisão, proximamente é possível que haja
um anúncio, se ele tomar essa decisão, aí, claro, haverá a comunicação. Isso pode acontecer nos próximos dias? Sim, todas soluções para o impasse que está acontecendo, já se arrastando há alguns meses, elas são avaliadas, né? E a preocupação agora, a princípio, que os deputados e o próprio presidente têm declarado é a permanência no partido, só que é um partido com transparência, com regras de gestão. Quando a gente fala em compliance, algumas pessoas ficam com medo, né? Principalmente quem não tem interesse de ter regras dentro seja de um partido, ou seja de uma instituição, mas nada mais é o compliance do que regras, né, de boa gestão. Na época que se tratava essa questão do compliance, que foi até uma exigência do presidente de ter isso no partido logo no começo, desde o começo do ano, foram feitas reuniões, inclusive na Procuradoria-Geral Eleitoral, visando, até com a experiência da Procuradoria, buscar regramentos para o partido, né? Foi até escrito um termo de boas práticas partidárias, mas infelizmente o presidente Bivar acabou recuando na assinatura e recuando também na contratação do compliance. Isso acabou causando uma insatisfação, porque a reclamação dos deputados do presidente é que eles não têm acesso a nenhuma despesa, aos gastos, não há uma prestação de contas mensal, eles não sabem nada do que acontece dentro do partido. É praticamente uma caixa preta. Doutora, do ponto de vista do direito eleitoral, né? Claro que nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer, mas muitos integrantes do PSL estão pensando em deixar o partido. Como é que fica, já que não há uma janela partidária prevista para agora? Quem deixa um partido, pode ser o PSL ou qualquer outro partido. O partido pode reivindicar o cargo, por exemplo, cargo de senador, cargo de deputado, no caso de uma Câmara Municipal, um cargo de vereador. Como é que isso funciona, já que não há uma janela partidária? No caso de senador e presidente da República, não. São cargos que não se exige uma fidelidade partidária, né? No caso de deputado federal, estadual e vereador, precisaria de uma justa causa pelo que está na disposição legal, né? Mas vai depender muito desse resultado da auditoria e se chegarmos a isso, né? Para a gente tomar uma decisão e até mesmo pensar numa alternativa. Por enquanto, né, pela legislação esse regramento, né? Mas tem precedentes de tribunal em relação a outras situações também que estão sendo analisadas. É isso que eu queria perguntar. Um deputado que deixa o partido agora, o partido pode reivindicar a vaga e ele pode perder o cargo de parlamentar? Pode reivindicar, mas o deputado também pode apresentar justa causa por ter deixado o partido, né? Então, tem diversas ações que deputados lograram êxito, justamente apresentando essa justa causa. Então, vai ser um debate bem interessante caso isso chegue a esse ponto. E, doutor, então, só para a gente reiterar, que essa informação que a senhora passa é importante. No caso de presidente da República e de caso de senador, não há qualquer tipo de possibilidade de alguém reivindicar a vaga. Obviamente que presidente da República não, mas em relação a senador também isso não pode. Senador também, prefeito e governador. Prefeito e governador, no caso... Vamos supor que a ala do Bolsonaro decida ir para um partido qualquer ou... Enfim, se acontecer isso, esses cargos estão liberados para fazer isso a qualquer momento. Os demais precisam apresentar, a princípio, a questão da justa causa. E mais uma dúvida, um presidente da República pode se filiar a qualquer outro partido e pode também ficar sem partido? Pode. Pode? Sim. Pode. Sem problema algum. E só para a gente fechar, qual que é a avaliação da senhora, o pensamento das senhoras em relação às candidaturas avulsas? Porque o próprio Congresso Nacional vem discutindo essa questão, outros projetos já foram propostos na Câmara, mas nunca prosperaram. A senhora acha que isso é possível um dia de ser adotado no Brasil? Eu estou perguntando mais para especialista do que para advogado do presidente da República. Inclusive, eu escrevi um artigo que fez parte de um livro junto com uma outra advogada, que é a Marisa Amaro, sobre o tema, né? E nós concluímos que a candidatura avulsa ela é um ponto interessante
principalmente para a democracia, evitando o que a gente viu, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, que ficou muito preocupado na época da pré-campanha se ele teria condições de ter a sua legenda, né, garantida. E então, assim, seria uma garantida de candidaturas que não tem, eventualmente, apoio de partidos. Mas a gente precisaria, sem sombras de dúvidas, de alguns ajustes na legislação para tornar uma disputa de candidatura avulsa equilibrada com candidaturas por partidos políticos. Isso principalmente em relação à existência, né, da propaganda eleitoral, que ela é distribuída de acordo com alguns critérios do partido político, né? Então uma candidatura avulsa, a princípio, não teria o tempo de TV e rádio. Em relação ao fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Ressaltando até minha posição em relação a isso, que eu acho que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveria acabar, né, que é o fundão eleitoral que é só para campanha. E o fundo partidário, eu acho que o valor que ele vem alcançando hoje é extremamente exagerado. Então, eu voltaria aos valores que eram menores, somente para manutenção das agremiações, manutenções básicas da agremiação, e proibiria o uso em campanhas eleitorais. Com isso, a gente tornaria o jogo um pouquinho mais equilibrado para adotar uma candidatura avulsa. Porque não se sabe como é que se trataria em relação aos valores com todos os candidatos avulsos. Não sei se eles poderiam ser tratados como um novo partido, né? Como se eles fossem um novo partido, todos eles, não é? Eu acho que seria muito complicado a gente chegar num cálculo. Então, o ideal seria acabar com o dinheiro público para a campanha. Ok, entrevistamos aqui no nosso Jornal da Manhã a doutora Karina Cuffa, advogada do presidente Jair Bolsonaro, professora de Direito, é presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, obrigado, viu, pela gentileza por nos atender e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.